Graça e paz, gente amiga, como a graça do Senhor nosso Deus ajude a bondade de vocês amigos, aqui estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César e no programa Serviço do Reino para anunciarmos o Evangelho anunciado por Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da graça, o Evangelho do amor, o Evangelho do perdão, o Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que restaura vidas. Vamos meditar hoje na palavra que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, o que não crer está condenado. Jesus disse para ide e anunciai o Evangelho. O Evangelho genuíno, anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da graça, o Evangelho do amor, o Evangelho do perdão, o Evangelho da entrega, o Evangelho do repartir, do multiplicar, e não do retirar, não do tomar. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é assim: dai de graça o que de graça recebe, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é assim: se coloca por último, que eu te colocarei entre os primeiros. Te faça pequeno e eu te farei grande. Semeie, ajude. O Evangelho do amor, o Evangelho do perdão, o Evangelho que cura, o Evangelho que sara. Jesus disse, na oportunidade que ele esteve de pregar em Nazaré, deram a ele a oportunidade, está lá em Lucas 4,18, e ele disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, pois me deu autoridade e poder para curar os paralíticos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, expulsar os demônios, anunciar o ano vindouro do Senhor, porque o Espírito de Deus repousa sobre mim. Irmãos, existem algumas passagens na Bíblia que a gente está cansado de ouvir, mas tem algumas passagens que a gente não se ouve pregar, algumas passagens que nós não refletimos mais, porque talvez não seja atrativo ao ouvido do homem, talvez não seja atrativo ao ouvido das pessoas, talvez não seja o que a maioria deseja ouvir. Mas eu não estou aqui para pregar para a maioria, não. Eu estou aqui para pregar para aqueles que desejam tomar posse da vitória, morar no céu e viver como um verdadeiro cristão nessa terra. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito, porque grande será o seu galardão no céu. Bem-aventurados sois vós que chora, que sofre perseguição por causa do meu nome, grande galardão terá no céu. Bem-aventurados sois vós, humildes, puros de coração, porque verão a face de Deus. Essa passagem está lá em Mateus capítulo 5, passagem das boas aventuranças. O Evangelho que ficou de fora e não se prega mais é o Evangelho quando Jesus disse para aquele moço que disse que eu largo tudo para te seguir. E Jesus disse: largas e me segues? As raposas têm seus covis, suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E tu disse: tu me segues? Para o jovem rico ele disse: larga tudo que tem e me segues. Irmãos, quase não vê se pregar esse tipo de palavra, quase não vê se falar a respeito da de graça o que de graça recebe. Pouco se ouve falar sobre os escândalos que viriam através daqueles que escandalizam o Evangelho. E a Bíblia diz: ai daqueles que escandalizaram o Evangelho. Melhor fora que amarrasse uma moinha ao pescoço, com corda,
e se lançasse ao mar. Toma cuidado, você que anuncia o Evangelho. Toma cuidado, você que toma posse do dom da palavra para pregoar o Evangelho. Para que você não seja uma boca enganosa nessa terra, uma boca mentirosa nessa terra, criando fábulas humanas, doutrinas criadas por homens, como Paulo escreveu e está na Bíblia, que nos últimos tempos muitos escândalos viriam na igreja, muitos prodígios e sinais seriam realizados, que se possível fosse, até os escolhidos poderiam enganar. Quando você quiser analisar friamente o Evangelho, faça a seguinte reflexão: Jesus faria isso? O Senhor Jesus, o nosso Salvador eterno, Ele agiria desta forma? Não. Não. O Senhor Jesus, Ele é o Deus de perdão. Ele perdoou todas as nossas transgressões. Ele perdoou todos. E escolheu um pecador, perseguidor de cristão, para derramar a sua glória tamanha, que foi conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo Paulo. O Saulo de Tarso, que perseguia cristão, mulher, homem, criança, matava, mandava matar, prendia, sangue nos olhos. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Romanos 5:20. E foi através da graça que Saulo de Tarso teve encontro com o Senhor Jesus Cristo em corpo espiritual, já ressuscitado em glória, e ficou por 3 dias sem ver. Tamanho clarão da presença do Altíssimo. Mas ele entendeu, e ele disse que ele viu algo que são palavras que não tem como pronunciar. Se é no primeiro céu, no segundo céu, terceiro céu, não sei, só sei que é algo extraordinário. Não tem palavras para poder descrever. E Paulo teve uma transformação, porque ele recebeu a pregação do verdadeiro Evangelho, tomou posse do verdadeiro Evangelho. E mesmo Paulo escreve: ai daquele que pregar um outro Evangelho que não seja o Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. Anatema, anátema, amaldiçoado é. Irmãos, se você quer ter certeza de que você está no caminho certo, pratique o que Jesus praticava. Jesus perdoava, Jesus salvava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus servia, Jesus orava, Jesus abraçava, Jesus beijava, Jesus não brigava, não tinha rancor, não tinha raiva, não tinha ódio. Ele foi para a sua terra, foi para Galiléia, foi para Nazaré. Lá viram prodígios, sinais, maravilhas. E assim, mas que tamanha sabedoria tem esse homem? Não é esse o filho de Maria e também de José? E não está conosco os seus irmãos? Da onde vem essa sabedoria? Ensina e prega desta forma. E queriam ver prodígios, sinais, mas não acreditavam na unção, no poder do Senhor Jesus Cristo. E ali poucos milagres aconteceram e ele se retirou daquele lugar. Assim você, meu irmão, assim você, minha irmã, quando você não vê prodígios, sinais e maravilhas vindo do Senhor Jesus Cristo com simplicidade, com amor, com temor, com gratidão, com quebrantamento, retira-te, afasta-te. É tão fácil quando Jesus prega. Quando ele está pregando, quando o Espírito Santo está pregando, tamanha sabedoria, tamanha humildade, tamanha simplicidade, tamanho amor, tamanho compaixão, tamanho poder de cura. Paralítico andando, cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, endemoniado sendo libertado, espírito imundo sendo retirado do corpo humano, conversão, arrependimento, perdão, graça, cura, libertação. Por isso a Bíblia diz: ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente libertar, verdadeiramente estarás livre. João 8:36. Não se preocupe com a aparência, meu irmão. Não se preocupe com as suas vestes. A Bíblia diz que mais vale o corpo que as vestes, e que nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Por que você está preocupado com o teu manequim, com o teu corpo físico,
com a tua estatura, com a tua pose mundana, podemos dizer assim, porque está preocupado com a tua aparência. O Senhor quer essência. O Senhor quer essência, excelência, buscar presença. Buscai no Senhor com paciência, com sabedoria, com mansidão, com inteligência. Não com sabedoria humana, porque a sabedoria humana é loucura para Deus. Mas a sabedoria de Deus é loucura para os humanos. O sobrenatural de Deus é louco para aqueles que não estão em espírito, estão na carne. Preste atenção. Salomão escreveu no final da sua vida que tudo era vaidade. Mas Salomão foi um homem cheio de sabedoria. Sim, sabedoria humana. Mas espiritualmente, ele era fraco. Espiritualmente, com todo o conhecimento, com todo o acesso que ele tinha a Deus Pai de conselhos e recebeu toda a sabedoria, toda a unção, mas Salomão tinha fraqueza na carne, no sentimento. Ele se apaixonava fácil pelos prazeres, pelos manjares deste mundo, pelo reino de A, de B ou de C. Teve muitos casamentos de Salomão que foi por reino, foi por bem material, foi por terra, e por beleza da mulher, por seios, por coxa, por joias, por riqueza. Mas no final de tudo, a verdadeira sabedoria, ela sempre vence. E ela estava com Salomão e deu o conselho para ele: tudo é vaidade. No final restou para ele um corpo cansado, afadigado, patrimônio, reino, para nada servia. Ele só dizia: para mim, a Sulamita, meu verdadeiro amor. Ele foi buscar a Sulamita, uma escrava que trabalhava numa vinha. E ele teve que se fazer de escravo para chegar até ela, porque ela é meio ressabiada, arisca. Se ele chegasse como rei, jamais falaria com ela. Ele teve que se rebaixar ao ponto de ser colocado como um escravo, trabalhando na vinha, para chegar perto da Sulamita. Para você ver, irmão, que o sábio Salomão diz que tudo é vaidade. Não deixa a vaidade tomar conta de você. Não julgue a igreja pela placa da igreja. Não julgue o pastor pela roupa que está vestindo. Não julgue o cristão pelas vestes que usa. Não julgue o cristão pela aparência. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para adorar o Senhor. Viver em paz e harmonia. Tem igreja A, igreja B, igreja C, amém. Uns servem desse jeito, outros do outro jeito, amém. Sirva do jeito que o teu coração te agrada. Sirva do jeito que você se sente bem, que o Espírito Santo fique à vontade a você. Mas não deixe de servir. Lembre-se também daquela frase na Bíblia que diz: quem comigo não junta, espalha. Não espalhe você o povo de Deus, o povo cristão. Nunca fale mal do Evangelho. Procure conhecer o Evangelho. Procure saber o que é o Evangelho. Procure viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Eu vou dizer para você, irmãos, há muitos entre nós que lê a Bíblia, que conhece a palavra, que frequentam a igreja, que são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, pessoas de bem, pessoas que querem morar no céu, mas que ainda não estão convertidas. Inclusive lideranças que ainda não se converteram. Porque quando se converte, tudo é para ele, por ele, todas as coisas. Nada para o homem, tudo para ele. Porque dele, por ele, todas as coisas. Romanos 11:36. Quando eu estou ministrando a palavra, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, e pela bondade e pela misericórdia dele, ele me dá a palavra, o Espírito Santo me traz a revelação, e de graça eu recebo, e de graça eu entrego, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. De imediato eu já digo: quem curou a igreja? Jesus. Quem libertou a igreja? Jesus. A honra é dele, o poder é dele, a graça é dele, o evangelho é ele que anunciou. Não temos que estar julgando. O que nós temos que fazer é pregar.
Pregar sim, porque ele pediu para pregar, está lá em Romanos 10, do versículo 13 a 12, 13, 14 e 15, fala como vão pregar se não tem quem ensine, e como vão ensinar se não tem quem crê. Quão precioso é aos pés daqueles que anunciam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa que não está na Bíblia, irmão. Tem muita coisa que não foi pregado para você fazer. Então, procure ler o Evangelho, o livro sagrado, conhecer. No livro do profeta Miqueias, um verdadeiro profeta, que sempre profetizou contra um rei, porque o rei estava sempre errado. E o rei se levantou contra Miqueias, dizendo assim: esse profeta não gosta de mim. Tudo que ele profetiza é contra o meu reino, é contra a minha pessoa. Vou mandar matá-lo. O profeta Miqueias escreve no capítulo 6, no versículo 8: e disse-lhe Deus: para você, ó homem, bom é que você sirva a justiça, que ames a benignidade e que viva humildemente. É o que Deus pede. É a Bíblia. Você está entendendo, irmão? Porque às vezes, irmão, você quer fazer tudo com excelência para o Senhor, mas deveu fazer com excelência no coração. Porque João Batista fazia com excelência, mas lembra das vestes de João Batista? E Jesus disse que não teve nascido de mulher sequer maior que João Batista. Mas João Batista era o maior na terra. Jesus disse, mas sendo João Batista o maior entre todos que nasceram de mulher, ele se torna o menor no reino dos céus. E João Batista vivia no deserto, clamando, pele de camelo, cinto, e trazia com ele mel silvestre. E era o maior. A Bíblia diz, em João 3, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. O evangelho que você está ouvindo tem algo a ver com o que está escrito? Reflita sobre isso. Não deixe ser enganado. Oséias 4,6 diz, meu povo sofre por falta de conhecimento. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus te ama e eu também. Reflita nessa mensagem. Jesus está voltando, e antes que ele volte, conheça a verdade e seja liberto pelo Filho do Homem. Ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente libertar, verdadeiramente serás livre. João 8,36. Graça e paz, irmãos. Até a próxima mensagem no programa Serviço do Reino e no canal Pastor Paulo César Oliveira. Amém?